Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham também pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, né, a sigla de pastor, como está ali no YouTube, porque algumas pessoas falaram que quando eu falo pastor, as pessoas têm dificuldade de encontrar o YouTube. Então é Família e Fé, PR Ivan Fidelis. É o canal que nós pedimos para que você se inscreva, para que você comente, dê seu like, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para também alcançar mais pessoas. E para motivar vocês a fazerem isso também, né, contando com a ajuda, com a cooperação de vocês na pregação do Evangelho, em levar a mensagem do Evangelho, nós vamos fazer a partir dessa sexta-feira para a próxima sexta-feira e as outras sextas-feiras que nós fazemos o programa da rádio ao vivo, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia para aqueles que fizerem o comentário no canal do YouTube. Então eu vou anotar o nome das pessoas que fizeram um comentário a respeito do que está destacado ali, do que está gravado ali. Então aquele que fizer o comentário, eu vou anotar e nós vamos depois fazer um sorteio de uma Bíblia por semana para as pessoas que estão ali no canal, acompanham o canal Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Mas a todos vocês que nos acompanham pela rádio, vocês que estão no Facebook, vocês também que depois irão comentar esse programa ali no canal do YouTube, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês de uma maneira muito especial, que vocês desfrutem da presença de Deus, da companhia de Jesus Cristo e se permitam ser guiados pelo Espírito Santo a cada dia, a cada momento, porque é assim que nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver diante daquilo que nós acreditamos, sendo que nós buscamos crer no que a Bíblia nos apresenta. Sempre falo aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Desta maneira, nós buscamos com integridade a verdade da palavra de Deus,
para aplicar em nossas vidas, mesmo com as nossas limitações humanas, as nossas questões pessoais, as nossas dificuldades de compreensão textual, as nossas dificuldades de compreender o texto no seu contexto, mas nós temos que buscar prosseguir para o alvo, como diz o texto bíblico, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. É assim que nós vamos, porque um está um pouco mais à frente, o outro está um pouco mais atrás, tem muitas pessoas pelo meio, mas o fato é que ninguém ainda atingiu o alvo, ninguém ainda chegou lá, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, é o encontro com Jesus Cristo, é quando Ele voltar que nós vamos poder dizer que alcançamos o alvo, atingimos o alvo. Até lá, nós caminhamos pela fé, buscamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, aplicar os ensinos da palavra de Deus em nossas vidas, para que vivamos de maneira que a nossa vida seja agradável a Deus, que promova alegria no coração de Deus, porque esse é o contexto da expressão graça no contexto bíblico. No texto bíblico, a palavra graça, que vem de caris, onde nós temos na palavra em língua portuguesa, nós temos o carismático, nós temos, por exemplo, uma expressão bastante usada na Igreja Católica, que é a Eucaristia. A Eucaristia é a boa alegria. E sabe que eu acho muito interessante essa expressão de Eucaristia, porque nem toda alegria humana é boa. Nem tudo aquilo que promove alegria para o ser humano é bom para ele, faz bem para ele. O ser humano muitas vezes se alegra com aquilo que o destrói, com aquilo que o distancia de Deus. Quando eu penso a respeito disso, eu sempre lembro que o pior insucesso do ser humano é quando ele alcança sucesso naquilo que o afasta de Deus. Quando ele tem prazer, quando ele tem alegria em situações, em questões que o afastam de Deus. Quando essa pessoa ela é bem-sucedida na sua perspectiva humana, mas no seu sucesso ele se afastou de Deus, então de fato ele é um fracassado. Ele é fracassado perante a perspectiva espiritual. Jesus fala a respeito disso quando Jesus diz assim: o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser feliz com as coisas do mundo, mas não ter vida eterna? O que adianta eu agradar a todos e não agradar a Deus? O que adianta isso? Para que eu tenha esse conceito de integridade, de fidelidade, de verdade, esta busca constante que nós temos em nós de agradar a Deus para todos aqueles que são cristãos, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, da sua expressão denominacional, independente disso, para todos os que são cristãos. O nosso propósito, o nosso intuito é alegrar a Deus, é promover alegria no coração de Deus, é sermos regenerados pelo parâmetro de Cristo e nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Assim nós alcançaremos o máximo da verdade que nos é revelada, porque nós não chegaremos à totalidade da integridade da verdade, porque desta maneira, somente quando Jesus voltar que nós compreenderemos muitas questões que são apresentadas na Bíblia. Muitas questões que são colocadas dentro da palavra de Deus e que hoje nós não compreendemos, mas praticamos pela fé. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, mesmo naquilo que nós não compreendemos na sua totalidade, mas pela confiança, assim como foi o pai da fé, Abraão, quando Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem aonde era a terra, mas ele confia na palavra de Deus que essa terra existe e que Deus vai mostrar.
É assim que nós vivemos pela fé. Nós sabemos que o que Deus fala é verdadeiro. João capítulo 17, o versículo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, é verdade absoluta. Agora, por que então que as pessoas se debatem tanto e têm tantos problemas com a interpretação desta verdade? Isso acontece porque cada um interpreta segundo o seu conhecimento, segundo a sua cultura, e infelizmente muitos não vão buscar com maior profundidade aquilo que a palavra de Deus nos oferece. À medida que nós vamos conhecendo mais, buscando mais informação, nos aplicarmos a conhecer de fato a verdade no tempo, no espaço em que foi escrito, como essa aplicação da verdade pode ser transposta para o nosso tempo. À medida que nós vamos conhecendo mais e aplicando os conceitos, os princípios e valores da integridade de Deus na nossa vida, assim nós vamos sendo regenerados pela palavra, na direção do Espírito Santo, segundo o parâmetro de Cristo, para alegrar o coração de Deus. Nós que tratamos com pessoas, com famílias, e às sextas-feiras nós vamos tratar bastante desse tema voltado para a família. Uma das maiores dificuldades do ser humano nos dias de hoje e nas relações familiares, nas relações conjugais, está sendo o encontro da verdade, o dizer a verdade, apresentar a verdade um para o outro no seu dia a dia. É uma dificuldade que não deveria acontecer dentro do contexto familiar, mas infelizmente acontece. Maridos que não se relacionam com a verdade em relação à sua esposa, a esposa que não se relaciona com a verdade em relação ao marido, o casal que não se relaciona com a verdade em relação aos filhos e os filhos também com relação aos seus pais. Jesus ele fala que é a verdade que promove libertação. Conhecendo a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser livre, você quer ter a sua mente livre, agir livremente diante dos propósitos e dos conceitos, dos princípios e valores da palavra de Deus? Então você tem que começar encontrando a verdade em si mesmo. Quem você é como pessoa, quem você é como cristão, quem você é como marido, quem você é como mulher, quem você é como filho, quem você é de fato. O encontro dessa verdade em si mesmo vai trazer o conceito primário daquilo que Jesus nos ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que me amar primeiro. Amar, ele parte do conceito do conhecimento. Eu tenho que me conhecer para poder me amar. Quando a pessoa se volta para a mentira, quando ele se volta para a falsidade, quando ele se volta para máscaras de sobrevivência, ele não está se amando, ele está se escondendo atrás de fantasias. Ele está se escondendo atrás de máscaras. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Deus quer que nós tenhamos alegria, prazer na vida, mas com verdade, com integridade, ser o que somos a cada momento. Tem uma história que eu acho muito relevante e bonita com relação a essa questão da verdade. É um príncipe que vai assumir o seu reinado. Claro que é uma história fictícia, né? Mas é um príncipe que vai assumir o seu reinado. E só que ele tem uma questão, um requisito para poder ser o rei. Ele precisa se casar. Ele é solteiro. E aí aqueles que cooperam no reino, que administram o reino junto com
a rainha com o rei que está ali, eles se reúnem e falam, olha, o príncipe vai ser coroado como rei, mas para isso ele tem que cumprir o requisito do casamento. Chamaram o príncipe, explicaram uma situação para ele, ele já sabe, claro, daquela situação, mas ele tinha uma questão, por que ele nunca se casou? Ele nunca se casou porque ele não conseguia encontrar alguém e conseguia definir se verdadeiramente esse alguém o amava pelo que ele é, que afinal de contas ele era o príncipe. E como lidar com essa situação? A pessoa ia se relacionar com ele, a mulher ia se relacionar com ele por ele ser o príncipe, ou por ele ser, ou pela pessoa em si que ele é, ou simplesmente porque ela queria ser uma rainha também. Qual era o propósito, qual era o motivo? E aí foi chamado o sábio daquele reino para dar uma orientação de como isso poderia ser resolvido. E o sábio falou para ele, falou, príncipe, você está disposto a se casar? Eu vou te ensinar como encontrar a mulher para este momento, para o seu casamento. Uma mulher que pode realmente te amar para a vida toda. O príncipe concordou. Eles anunciaram no reino que o príncipe ia se casar e as candidatas tinham que comparecer no pátio do reino, no pátio do palácio, para que fossem avaliadas e ali teria uma triagem a respeito de qual se aproximaria daquele príncipe. Quando chegou o dia, muitas se inscreveram, quase que não coube no pátio, né? Foram mais de 10.000 mulheres ali que gostariam de se casar com o príncipe. E como escolher uma em meio de 10.000? Parece que a situação ficou pior do que no início, né? Porque fica mais complicado essa situação. Quando o príncipe viu aquela cena, mais de 10.000 mulheres reunidas no pátio querendo se casar com ele, ele vira para o sábio e fala, agora a situação ficou muito pior, como é que eu vou escolher entre 10.000 mulheres uma para me casar? Eu não conheço ninguém, como que eu vou saber? E o sábio falou, aguarde, vai dar tudo certo. O sábio pega o microfone e anuncia para todas as mulheres que estão ali, olha, você que quer se casar com o príncipe, nós vamos distribuir uma semente e um vasinho para vocês. Essa semente você vai ter que plantar, você vai ter que regar. E você vai ter que cuidar da flor que vai nascer deste vaso, desta planta. Você tem que cuidar com muito cuidado. Vocês vão trazer de volta daqui a 1 ano, vocês vão trazer de volta. E se, dentre as flores que vocês trouxerem, a mais bonita é a que vai se casar com o príncipe. Aquela flor mais bela será escolhida para casar com o príncipe. E é isso que acontece. Eles distribuem a semente, distribuem os vasos, todos vão para casa com aquele vasinho, com aquela semente, começam a cultivar, começam a cuidar. E uma moça, quando chegou em casa com aquele vasinho e com aquela semente, os pais olharam e falavam, onde você estava? O que é isso? Não, eu fui lá, eu me candidatei para ser a esposa do príncipe. E aí os pais, até com a intenção de proteger a filha, você não devia ter feito isso. Você não devia ter ido lá, você vai se decepcionar. E a gente quer proteger você. Se casa com o vizinho, é melhor. E ela, não, eu quero me casar com o príncipe. Então, ela começou a cultivar, assim como todas as outras. E foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Nasceu um raminho de uma planta, mas ele não dava flores. E ela foi perguntar para a mãe, para o pai. A mãe falou, olha, tem algumas plantas que só dá flor 1 vez por ano. Talvez por isso eles marcaram 1 ano para você retornar para lá.
tem que aguardar. E ela continuou cuidando, continuou regando, continuou observando aquela planta, mas aquela planta não deu flor. E era um galinho esquisito, era uma folhagem que não era bonita, era uma folhagem estranha. Mas de tanto ela cuidar daquela plantinha, ela criou um vínculo afetivo, ela criou um amor pelaquela planta e ela foi cuidando. Passou o ano inteiro e aquela planta não deu flor nenhuma. E ela foi para falar com os pais, falar, olha, essa flor aqui não deu, essa planta não deu flor nenhuma. E o pai e a mãe falaram para ela, eu falei que você ia se decepcionar. Foi a maneira deles falarem para você que não é para você voltar lá, não tem flor. Mas ela falou, mas eu vou mesmo assim, eu cuidei da planta, a planta é minha, eu cuidei da planta por um ano. Ela pegou o vasinho e foi para o reino. Quando ela chegou no palácio, no dia marcado para que todas voltassem, voltaram menos da metade. Já era uma boa seleção. Mas quando ela olhou para o lado, tinha pessoas com plantas muito bonitas e floridas. Orquídeas, rosas, uma mais bela do que a outra. E a dela, toda mirrada, sem flor nenhuma. E ela foi passando, as outras foram chamadas para apresentar as suas flores ao príncipe, né? E às vezes ela era chamada, mas ela virava para outra e falava, não, pode ir você, vai você na minha frente, o seu está mais bonito, vai lá, depois eu vou. E ela foi ficando por último, até que chegou uma hora que não tinha como fugir, ela foi chamada e ela foi lá na frente. Quando ela chegou lá na frente, o sábio falou, olha, todas as outras que estão aqui, eu agradeço muito vocês terem comprado essas flores. Agradeço muito vocês terem comprado rosas, orquídeas, porque o que vocês compraram, o príncipe também pode comprar, até mais bonito do que esse. Mas o que essa moça aqui produziu, a flor que ela produziu, é a verdade. Porque a semente que eu dei para todas vocês, nenhuma delas tinha flor. Nenhuma delas iria produzir flor. A flor mais bela de um ser humano é a verdade que ele espelha através da sua integridade, do seu jeito de ser, da sua relação pessoal, da sua fidelidade. Por isso que a verdade liberta, como Jesus fala. Conhecendo a verdade vai te libertar. Como que eu vou conhecer a verdade? João 17:17. Santifique-se na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. É isso que Jesus nos ensina. Qual verdade você tem que buscar em si mesmo? Quais são as flores que você está produzindo de verdade na sua vida, na sua mente, no seu coração? Deus não espera que você seja a pessoa mais bela fisicamente, que você seja a pessoa que tenha uma boa aparência para os outros. Deus espera que você seja verdadeiro, que você seja sincero, que você se apresente a Ele mirradinho como a planta dessa moça, mas que seja verdadeiro diante de Deus. Então aproveite esse minutinho, se coloque diante de Deus com verdade e deixe o Espírito Santo tratar na sua mente, no seu coração. Se coloque em oração diante de Deus e fale para Deus, Deus, mostra a verdade que eu preciso ver em mim mesmo. A verdade do teu amor em mim, a verdade do teu cuidado em mim, a verdade do Espírito Santo em mim. Com poder.
Deus e Pai, nós te agradecemos pelo Senhor nos apresentar a verdade de quem Tu és e de quem nós somos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, que eles conheçam a verdade de si mesmos, que eles conheçam a verdade do Senhor, que eles se apresentem com a sinceridade daquilo que eles são. Que o Senhor quer que nós nos apresentemos na nossa maneira simples de ser, para que o Senhor floresça em nós pelos frutos do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê da Tua paz, que possamos descansar em Ti com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos dirija segundo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.